Olá, pessoal, vamos chegando para mais uma live. Encaminha aí 10 aviãozinhos para os seus amigos. Hoje teremos a participação da professora Daiane, que é a professora formada em Geografia. Ela vai estar aqui conosco, tá? O link do material está lá na bio, lá na minha bio tem o link lá com o material de hoje. Vamos chegando, encaminha aí 10 aviãozinhos para os seus amigos. Eu vou tentar nas próximas lives sempre trazer um professor convidado, tá? Já conversei com a professora de ciências, com a de história e tem agora de geografia que vai estar fazendo hoje com a gente, tá? Vamos chegando, vamos chegando. Se vocês ouvirem qualquer barulho, é porque minhas filhas estão em casa, meu marido estão em casa esse horário. É o horário que eu preciso que ele fique com as meninas. Priscila, né? Pedindo que Deus me abençoe grandemente. Amém. Ó, a professora de geografia já entrou. Eu vou convidar ela aqui. Vou ver até, gente, vou ver até como é que eu faço pra convidar ela aqui, gente. Porque eu não sei fazer isso não. Calma aí. Ah, achei. Eu acho que agora eu vou fazer. Ah, já enviei o convite. Olá, tudo bom? Oi, boa noite. Boa noite. Gente, sigam o perfil da professora Daiane, professora de geografia, tá? Ela vai estar aqui com a gente, auxiliando vocês aí, tá? Quem vai fazer concurso para Nilópolis, Mangaratiba, a parte específica tem geografia, matemática, história, ciências. Então é muito importante vocês se atentarem a isso. Tem muita gente que falou assim, professora, mas geografia? Eu não vi isso no edital. Eu falei, tá lá em conhecimentos específicos, né? Isso Então aí, tá? fiquem atentos a isso, porque as pessoas estão achando que vai cair avaliação da aprendizagem, projeto político-pedagógico no conhecimento específico, e não vai cair isso. Vai cair história, geografia, ciências, português e matemática, tá? Pode falar um pouquinho aí, Daiane. Fala um pouquinho da sua formação, para as pessoas te conhecerem. Bom, pessoal, boa noite. Me chamo Daiane, sou formada em Geografia, sou pós-graduada no ensino de História e Geografia. Atualmente trabalho com ensino fundamental na rede particular de ensino, tá bom? E é uma alegria estar aqui. Ai, que Faço bom. pedagogia também. Isso aí, né? E a pedagogia, daqui a pouco você vai poder também estar lecionando aí nos anos iniciais, né? Com a Isso educação aí. infantil. Então, vamos fazer o seguinte, pessoal. Pessoal, encaminha aí 10 aviãozinhos para os seus amigos, amigas, para ver se a gente consegue chegar aí até 50 pessoas aqui hoje nessa live. Estamos em torno de 30 pessoas, né? As pessoas estão começando a chegar agora do trabalho também. Por isso que eu marco sempre esse horário, tá? Então, vai encaminhando aí para 10, 15 amigas, por favor, para a gente ter o maior número de visualizações possíveis e a gente poder estar aqui, né? Porque para a gente poder estar aqui, o ideal é que tenha um grupo legal de pessoas, de 40, 50 pessoas nos assistindo, tá bom? Então vamos começar assim. Eu começo com uma, Daiane começa com outra, tá? Então vamos lá para a Fechou. questãozinha do meu material, questãozinha de número um da parte lá de Fundamentos da Educação. O ano é 2022, a banca PS Concursos. Vocês vão observar que a questão que eu trouxe é uma questão nova desse ano, de 2022, tá? Auxiliar de Educação Infantil e Inclusiva. Na BNCC, o ensino fundamental está organizado em áreas de conhecimento que favoreçam a comunicação entre os conhecimentos e saberes dos diferentes componentes curriculares. Marque a alternativa correta em relação às áreas de conhecimento. Então, aqui ele quer saber quais são as áreas de conhecimento do ensino fundamental segundo a BNCC, tá? Quem ficou na dúvida aí, pode pegar uma live minha anterior que eu falo de BNCC, ainda trouxe o quadrinho para vocês. Então vamos lá.
Letra A, linguagem, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Parece ser a letra A, mas vamos ver a B. Português, matemática. Gente, a letra B já está errada de cara, porque português, na verdade, a gente fala língua portuguesa, tá? Então já está errado. É língua portuguesa, que é um componente curricular da área de linguagem. E aqui ele quer saber sobre as áreas de conhecimento. Ele não está perguntando dos componentes curriculares. Então, a gente já está fora. C, artes. Artes também é um componente curricular da área de conhecimento de linguagem. Então, também estamos fora da letra C. Letra D, educação física. Educação física é um componente curricular da área de linguagem. Também está errado. E letra E, língua inglesa, também está errado, porque a língua inglesa é um componente curricular da área de linguagem. Então, aqui ele está perguntando sobre as áreas de conhecimento. A letra E, a letra D, a letra C, ela já traz os componentes curriculares. E não é isso que ele vem perguntando aqui. Então, resposta correta, letrinha A. Linguagem, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Então, vamos recapitular. Na área de linguagem, nós temos 4 componentes curriculares. Língua portuguesa, língua inglesa, artes e educação física, certo? Lembra que educação física trabalha o corpo, tá? É uma linguagem. Em matemática, nós temos a área, o componente curricular de matemática. Na área de ciências da natureza, nós temos ciências. E na área de ciências humanas, nós temos aí geografia e história, que é até o componente curricular que a Dayana vai trazer aqui pra gente. E ensino religioso é ensino religioso, tá? Todo mundo entendeu? Resposta correta, letra A. Vai lá, Daiane. Bom, vamos lá para a geografia. Banca IAN. Vamos lá. Produtores de grãos brasileiros podem enfrentar condições climáticas mais úmidas devido à continuidade dos efeitos do El Niño, com as colheitas recorde de soja de verão e milho se desdobrando na primeira metade de 2016, disseram meteorologistas. O cinturão de açúcar e café do Brasil, que só começará a colheita no segundo trimestre, se beneficiará caso uma explosão final de umidade ajude os cultivos nos estágios finais de desenvolvimento. Mas se as chuvas mais fortes que o comum persistirem após abril, dificultarão a colheita para as safras. Então, uma notícia é de 2016. Essa questão vem falando a respeito de El Niño e La Nina. Trouxe aqui para vocês um globo para explicar rapidinho antes da gente resolver. Aqui nós temos a América do Sul, tá? Percebam aqui o Brasil. O oceano que banha o Brasil é o Oceano Atlântico. Na outra borda da América do Sul, onde a gente vê o Peru, o Chile, é o Oceano Pacífico. Aqui nós temos uma corrente marítima nessa borda do Peru e do Chile, chamada corrente de Humboldt. Essa corrente é fria. O que acontece com o evento do El Niño? Vai acontecer um aquecimento anormal dessa... A questão é a primeira questão. De Vai geografia. acontecer de geografia. Um aquecimento anormal dessas águas aqui do Oceano Pacífico. Isso foi descoberto porque há muitos anos os pescadores lá no Peru viram que tinha muito mais peixe e a água estava mais aquecida, tá? E era época de dezembro, Natal. E como o Peru, a população, tem bastante gente cristã, eles acreditavam que era um milagre, tá? É o Nino, o menino Jesus. Então, El Niño vem se caracterizando como um apelido referente ao menino Jesus, mas ele será o aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico. Já o La Nina, que é o contrário, vai ser o resfriamento anormal. Então, qual vai ser a diferença? No El Niño, você vai ter o aquecimento, ou então você vai ter mais umidade e você vai ter mais chuva, tá? E vai afetar o nosso Brasil. Ele traz até o exemplo ali na notícia da agricultura. Porque no sul, você vai ter mais chuvas durante todo o ano. E no Nordeste, que tem um clima mais seco, no inverno você vai ter chuva também. O La Nina, por apresentar as águas mais geladas, mais frias, quando acontece, inclusive nós estamos vivendo o La Nina nesse ano de 2022, provavelmente aí até a primavera, você não vai ter essa umidade porque não tem a evaporação. Calor suficiente para evaporar a água, não vai ter formação de nuvens, então você não vai ter muita chuva.
tá? Então, lá na região sul, enquanto no El Niño você vai ter mais chuva, na época de La Nina você não vai ter isso, tá? Vai ser climas mais secos, tá ok? Então, essa é a diferença entre os dois. Dito isto, vamos lá analisar as questões. Número 1. El Niño é um fenômeno atmosférico oceano caracterizado por um aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico tropical e que pode afetar o clima regional e global, mudando os padrões de vento a nível mundial e afetando assim os regimes de chuva em regiões tropicais e de latitudes médias. Aparentemente é a correta. Vamos ver a letra B. O El Niño se caracteriza por um esfriamento anormal. A gente já viu que está errado. Esfriamento anormal vai ser o La Nina, contrário de El Niño. Vamos lá para a letra C. O fenômeno ocorre entre a costa oeste da Europa e a África. A gente também já sabe que está errado. Eu acabei de falar para vocês que é um fenômeno que acontece na América do Sul, tá? Não na Europa e na África. As anomalias vistas na Europa são enormes em comparação ao que acontece nos trópicos, mas, sob o ponto de vista socioeconômico, a Europa não tem de se preocupar, porque o El Niño não afeta os mercados globais, a produção de alimentos ou a gestão de desastres. Errado. Na Europa, essas consequências são menores, tá? Porque está mais distante da linha do Equador, dos trópicos, tá bom? E afeta o mercado sim, porque quando afeta a nossa agricultura, a gente tem uma agricultura de exportação, tá? Então afeta os mercados que importam da gente. Então o gabarito vai ser a letra A. E aí, ô Daiane, então quando afeta também os nossos mercados aqui é onde fica tudo mais caro, né? Os alimentos ficam mais caros. Sim, sim, sim. O clima, ele pode afetar na produção, tá? Entendi. Porque você é obrigado a comprar mais insumos que vão favorecer a agricultura, você é obrigado a comprar mais fertilizantes, enfim, a investir mais para produzir, continuar produzindo melhor. Então você vai ter um gasto maior para produzir. E aí você vai ter um gasto maior na hora de repassar. Entendi. Show. A gente nunca pensa nisso, né? Porque às vezes o preço dos alimentos sobem, é porque às vezes tem essas questões climáticas e aí precisam colocar mais caros os alimentos lá na prateleira, Aqui né? no Rio mesmo, em relação a esse verão, geralmente a gente tem mais chuva no final da tarde, né? É, E aí você entende que você está vivendo o fenômeno do La Nina. Então, o ar que vem de lá não é mais úmido, é um ar seco. Então, prejudica a formação de nuvens aqui. é. Então tá bom, vamos lá para a parte pedagógica, questão de número 2, questãozinha também de 2021, banca AMEOSC, Prefeitura de Itapiranga, Santa Catarina, tá? Vamos lá. Reconhece, assim, que a educação básica deve visar a formação e o desenvolvimento humano global, o que implica compreender a complexidade e não a linearidade desse desenvolvimento. Gente, não linearidade significa aquilo que não segue uma linha reta, tá? Então, hoje, dentro do ensino, a gente acaba trabalhando com os alunos diferentes conteúdos, diferentes contextos, não seguindo aquela linha reta ali. Hoje a gente, por exemplo, tem muitos livros que às vezes o professor já começa dando o capítulo 4, depois ele vai para o 1, depois ele vai para o 3. Ele já não segue aquela linha ali, aquela linha reta de raciocínio. Ele vai num estudo não linear, tá? Desse desenvolvimento, rompendo com as visões reducionistas, que privilegiam a dimensão intelectual, cognitiva ou a dimensão afetiva. BNCC 2017, página 14. Nesse contexto, a Base Nacional Comum Curricular afirma de maneira explícita o seu compromisso com a, vamos lá, educação tradicional, educação formal, educação integral ou educação tecnicista. Pessoal, vamos lá. Quando ela fala aqui, ó, deve visar a formação e ao desenvolvimento humano global. Quando a gente fala em desenvolver o aluno global, a gente está falando de uma educação integral. E não é uma educação integral de ficar o dia inteiro na escola. Então, muito cuidado com isso, porque nós temos dentro da base educação de tempo integral, tá? Que é quando o aluno ele fica na escola o dia inteiro, e educação integral,
que é quando você desenvolve o aluno de maneira global, de maneira integrada. O que é isso, Fernanda? É quando eu desenvolvo o aluno em todos os aspectos. Físico, psicológico, motor, social, socioambiental, sustentável, todos os aspectos. E temos a educação de tempo integral, que é quando a criança fica na escola o dia inteiro, ali de 7h30 da manhã até as 5 da tarde. Cuidado com essa questão, porque caiu uma questão dessa em Teresópolis e muita gente errou, mas teve gente que estava aqui nas lives comigo, né, com as outras professoras e acertaram. Mas teve gente que errou. Professora, eu lembrei do que você falou, né? Então, muito cuidado com isso. Quando a gente fala em educação integral, é desenvolver o aluno como um todo. E por isso que aqui vai estar falando dessa não linearidade do desenvolvimento, que a gente pode desenvolver o aluno em todos os aspectos, físico, psicológico, motor, social, e não precisa seguir aquela linha reta. Ah, primeiro agora eu vou fazer essa atividade para desenvolver só o cognitivo. Agora só não, você vai desenvolver todas essas questões dos seus alunos, todas essas especificidades, mas não linear. Tá bom? E hoje, para você também que está estudando para concurso público, os neurocientistas já aconselham as pessoas a não estudar de maneira linear, e sim não linear. Hoje eu estudo português, daqui a meia hora eu paro, vou para matemática, daqui a meia hora eu paro, vou para pedagógicos, porque antigamente como é que a gente fazia? Vou estudar agora só português. Aí amanhã só matemática. Não, porque o seu cérebro também precisa disso, né? E aí a gente pode lembrar hoje também das tecnologias. Por exemplo, o TikTok. De 2 em 2 minutos é um vídeo novo, é um novo estímulo que o seu cérebro recebe. Então, por isso que hoje a gente já trabalha com essa não linearidade, porque o nosso cérebro, ele precisa de vários estímulos, que se você ficar 3, 4 horas massacrando o seu cérebro com língua portuguesa, vai chegar uma hora que ele vai pifar, vai dar aquele famoso branco, o blackout, né, que a gente fala. Então, por isso que é o ideal você estudar ali não linear, a cada meia hora, 40 minutos, você estuda, faz uma pausa, vai para um outro conteúdo, aí volta, faz exercício de revisão, volta, vai para outro conteúdo, e assim por diante, tá bom? Vai lá, Daiane. Vamos lá, geografia, agora banca Ian de novo, lá para Guaratinguetá. 10 imigrantes africanos morreram, é outra notícia, hein? Vê que as questões são bem contextualizadas. E dezenas se encontravam desaparecidos no naufrágio nesta quinta-feira de uma embarcação em que viajavam no litoral da Líbia, informou uma fonte da Guarda Costeira Líbia. A Marinha Líbia socorreu entre 80 e 90 pessoas e resgatou 10 corpos, acrescentou a fonte, que afirmou ainda que havia cerca de 180 pessoas a bordo. A fonte diz que a embarcação virou a 3 milhas da localidade de Guarabuli, leste de Trípoli, lá na Líbia. Considerando o fragmento do texto acima e os múltiplos aspectos por ele suscitados, julga os itens que se seguem sobre a questão da migração no mundo e marque-a incorreta. Então, aqui nessa questão ele quer errada. Primeira coisa que a gente tem que reforçar é migrante é diferente de refugiado, né? Quando você migra, escolhe migrar de um lugar para o outro e se torna um migrante, você está fazendo aquilo por uma opção sua. Você escolhe, pensa, eu vou me mudar, eu vou viajar, por uma escolha minha. Quando você é refugiado, essa migração ocorre de forma involuntária, forçada, porque aquelas pessoas estão sob risco de morte. Então, você é obrigada a deixar o seu local de origem para ir para outro. Outra coisa que vai abordar nessa questão também, emigrante e imigrante. Emigrante é aquele que sai, imigrante é aquele que entra, tá? Então, a gente vai ver nessas questões aqui um problema da xenofobia, né, praticado por muitos países da Europa, como o Reino Unido e também pelos Estados Unidos. São países que não querem que outros povos entrem em seu território, então haverão políticas para dificultar esse processo. Por outro lado, você vai ter países do Oriente Médio, da África, né, Síria, Afeganistão, países que expulsam a sua população por motivos de guerra, motivos de pobreza extrema, tá? Aqui o Brasil recebe muitos migrantes da Venezuela, do Haiti, que entram pelo Peru, pela Bolívia, tá bom? Então é uma questão bastante atual. E qual deve ser a posição, né, do professor ao encarar isso dentro de sala de aula? A gente tem um exemplo aí da guerra na Ucrânia, né?
fala-se muito, a gente vai ver isso nas questões. Por que que a Europa põe tanta dificuldade para imigrantes, para refugiados da África e do Oriente Médio, mas para outros países não, né? Porque recebe tão bem de outros países. Então a gente vai ver que essa questão da xenofobia ainda é muito forte, por aspectos culturais, por aspectos sociais, religiosos, tá ok? Então vamos analisar aí cada questão e ver qual é a errada, tá? Ele quer incorreto. Letra A. Estado distante das regiões mais desenvolvidas do Brasil, o Acre tem sido a porta de entrada para milhares de haitianos que buscam no país oportunidades de emprego e de melhoria de vida. Cidades como Brasileia vêm registrando também a chegada de africanos, vindos principalmente do Senegal, além de imigrantes de outras nacionalidades. Está correta, tá? Como eu falei com vocês, tanto o Acre, mas também Roraima, Rondônia, recebem venezuelanos, recebem haitianos, tá? Em grande quantidade. Letra B, não é essa então, hein? Na Europa, políticos de extrema direita, contrários ao ingresso de imigrantes, vêm obtendo repercussão em sua pregação xenófoba, ou seja, de aversão aos estrangeiros. Propõe o endurecimento das leis de imigração e o combate aos clandestinos como forma de proteger os interesses dos cidadãos naturais da terra. Então, a gente vê isso crescendo, apesar de estarmos no século XXI, 2022, nós vemos esses discursos de ódio a outros povos que são diferentes, que possuem línguas diferentes, culturas diferentes. Tem até a pregação em questão do emprego, né? Eles têm medo, receio de que outras pessoas entrem em seus países e recebam os empregos que poderiam ser deles, tá? Então, a letra B também está correta, isso tem acontecido. Letra C. Historicamente, países como o Brasil sempre se caracterizaram pela emigração e nunca pela imigração. Exemplo disso são as levas de brasileiros que foram para os centros como Estados Unidos, da América, Europa e Japão. Realmente está certinho. Só que eles trocaram emigração por imigração. Essa foi a pegadinha, por isso a letra C está incorreta. O Brasil é um país de imigrantes, africanos, portugueses, enfim, espanhóis, alemães, tá? Então a gente não pode dizer que ele é caracterizado pela emigração, saída. Não saiu mais do que entrou, tá bom? Então essa letra C está incorreta, por isso vai ser a que a gente vai marcar. E letra D, a circulação de pessoas no mundo toca em um dos grandes paradoxos da globalização. Governos e instituições multilaterais como a ONU defendem que, no mundo atual, não haja barreiras para o livre fluxo de capitais. Esse livre trânsito, no entanto, é cada vez menos permitido para as pessoas que enfrentam barreiras e não têm a mesma liberdade para escolher o país no qual queiram trabalhar e morar. Então, também é verdade essa letra D. Uma das grandes discussões é justamente isso. Você tem um mundo globalizado, onde as informações chegam instantaneamente, você compra de outros países, você vende para outros países, mas ainda assim existem essas barreiras cada vez maiores para receber quem mais precisa no dia a dia, né? Pessoas que estão com fome, sem dinheiro, precisando de um lugar, e os países criando cada vez mais barreiras. Um exemplo também é Estados Unidos e México, né? Estados Unidos e México têm um grande fluxo de mercadorias, no entanto, de pessoas é extremamente complicado. Então, E, gabarito letra C. e você falando aí, Daiane, eu lembrei também da França, por exemplo. A França, ela também tem uma política também que ela não gosta de pessoas de outros países em seu território. Então, por exemplo, Sim, lá, quem é muçulmano não pode usar o véu, né? Eles não querem ninguém com a cabeça coberta, justamente já para impedir que pessoas que pratiquem outras religiões, de outra vai cultura, querer isso tomar por aí. essa Isso região. aí, então você acaba vendo essa xenofobia, né, em muitos lugares, né? Seria esse o nome correto, né? Isso aí. A gente acaba vivenciando isso. E já aqui no Brasil não, porque aqui no Brasil tanto a BNCC quanto a LDB, as legislações de educação, as diretrizes do ensino fundamental, vai estar sempre falando da valorização da cultura do outro, que nós, enquanto professores, devemos valorizar a cultura local e a mundial.
tá? Então, assim, Isso aí. alguns países Eu acredito acabam. que eles podem até associar isso em alguma questão. Qual o papel do professor diante desse cenário atual, né, geopolítico Sim. atual? E essa questão que você trouxe é muito relevante até por causa da guerra. Então, tipo assim, tem países que não vão receber esses imigrantes, né? Por exemplo, a França. Garanto para você que a França não vai abrir as portas para o pessoal de lá, né? Então, você vê que é porque ele já tem essa cultura de não receber ninguém de fora. E até vi também alguns filmes, né? As pessoas falando, uma coisa é quando você nasce ali, tá na cultura, outra coisa é quando você vem de fora, né? Você é francês e se naturaliza ali, você sofre muito preconceito pela cor da pele e tudo. Então, eu acho que a prova, de repente, ela pode cobrar até uma questão dessa em geografia mesmo, por causa dessa questão da guerra, o aumento dos alimentos, do combustível, porque o mundo inteiro vai acabar sentindo isso no bolso, né? Todos os países vão acabar aumentando as mercadorias, porque tá todo mundo com medo, né? Isso aí. Corretíssimo. Então, vamos lá. Questãozinha de número 3 a Malc, auxiliar, Prefeitura de Ipumirim, sala 219. 2019, desculpa. É, na Base Nacional Comum Curricular, BNCC, os temas transversais passam a ser denominados de temas contemporâneos transversais. Aí eu vou pedir que você entre no link que eu coloquei lá na minha bio e lá tem um PDF falando desses temas contemporâneos transversais, porque esses temas podem cair principalmente até na disciplina de geografia, tá? Cuidado. Temas contemporâneos transversais e estes passam a ser constituídos por 6 macro-áreas temáticas, diferentes de antigamente, porque antigamente nós tínhamos os temas transversais, né? 6 temáticas, 6 temas. Agora são divididos por macro-áreas e dentro dessas macro-áreas tem as suas temáticas. Então, cuidado. A inclusão do termo contemporâneo é a ampliação das áreas temáticas dos temas transversais, evidencia o caráter de atualidade desses temas e nas suas relevâncias para a formação científica, social e política dos estudantes da educação básica, instrumentalizando-os para o maior entendimento da sociedade em que vive. Então, hoje, nós temos essa questão desse tema contemporâneo, porque a gente está numa sociedade que passa por diversas transformações a cada momento. Então, assim, nós tínhamos um telefone que tinha lá os botões. Agora o telefone é de tocar na tela, touchscreen, né, que fala. E aí, antigamente, a gente ia no banco fazer o depósito. Agora você faz Pix. Então, você vai pagar uma conta, você tinha que ir lá no banco, paga. Agora você paga pelo celular, você tem um QR Code. Então, a questão do mundo contemporâneo, a velocidade como o mundo, como as coisas vão se transformando. E isso vai impactar diretamente na vida dos nossos alunos, que vai impactar diretamente na nossa sala de aula. Porque hoje muitos professores já fazem o seu planejamento pelo celular, pelo tablet, usam as ferramentas. Hoje a gente nem fala mais em ferramentas pedagógicas, a gente fala em artefatos culturais, que são essas tecnologias que impactam dentro da nossa sala de aula. E com os temas transversais não poderiam ser diferentes. Você não poderia ficar lá falando sobre determinados assuntos, enquanto a sociedade já está em outro ritmo, tá? Então, nós vamos aqui buscar quais seriam esses temas transversais contemporâneos. Então, vamos lá. Letra A, meio ambiente, economia, saúde, cidadania e civismo, ciências e tecnologia e multiculturalismo. Parece que a letra A está certa. Letra B, ambiente, alimentação. Não, né, gente? A gente não vai trabalhar a alimentação assim. A gente vai trabalhar a alimentação dentro de saúde, dentro até de meio ambiente, que a gente pode estar desenvolvendo uma alimentação sustentável também, que hoje está se falando muito nisso. Letra C, meio ambiente, economia, saúde e brincadeiras. Não, brincadeiras não, né, gente? E muito menos recreação. D, meio ambiente, alimentação, saúde, sociedade, ciências e tecnologias e brincadeiras. Resposta correta, pessoal, a letra A. E aí, vocês vão observar que na parte de baixo, né, do, na parte de baixo aí da questão, pessoal, eu coloquei para vocês, ó, o quadrinho, ó. Então, como era antigamente com os PCNs? Era saúde, ética, orientação sexual, pluralismo cultural, meio ambiente, trabalho e consumo. Então, dentro desse pluralismo cultural, hoje está o multiculturalismo.
Quando a gente fala de multiculturalismo, a gente fala de cultura, valorização do outro, era o que a gente estava falando aqui agora. Valorizar quem vem de fora, valorizar quem está dentro da nossa sociedade. Então, esses eram os temas transversais que eram trabalhados antigamente. Só que hoje, devido a essa mudança da nossa sociedade, mudou. Então, hoje nós temos uma macro-área, que é o meio ambiente. E dentro de meio ambiente, a gente trabalha educação ambiental e educação para o consumo. Aí, nessa questão de educação para o consumo, vai entrar a alimentação também, a questão do consumismo exagerado, que todo mundo consome como se não houvesse o amanhã. E hoje já está se falando de uma dieta sustentável, porque você tem que comer pouco para se preocupar com o outro. Então, hoje, alguns países já estão desenvolvendo isso dentro das escolas, né? Parece que se a gente continuar comendo carne do jeito que está, daqui a algum tempo não vai ter não vai ter mais frango, nem carne de boi para a gente comer porque está se comendo muito e não está se preocupando com o outro, tá? Aí dentro da macroárea, a economia, a gente vai falar de trabalho, educação financeira e educação fiscal. Dentro de saúde, a gente vai falar de saúde, educação alimentar e nutricional. Porque para a gente ter uma boa saúde, a gente precisa se alimentar bem. Se eu como fritura todo dia, o que vai acontecer comigo? Uma hora eu vou ter colesterol alto, gordura no fígado, vou ter várias complicações, tá? Dentro da macroárea, cidadania e civismo, a gente vai ter vida familiar e social, educação para o trânsito, educação em direitos humanos, direitos da criança e do adolescente, processo de envelhecimento, respeito e valorização ao idoso. Hoje a gente, inclusive, tem o Disque Idoso, né? Para os idosos que estão sofrendo algum tipo de abuso. Então, hoje, são questões que a gente deve trabalhar dentro da sociedade. Valorizar o outro, valorizar o próximo, a questão de cidadania. Essa questão de você respeitar o outro é uma questão de cidadania. Você tem que respeitar o seu próximo. Multiculturalidade, diversidade cultural, educação para a valorização, multiculturalismo nas matrizes históricas, culturais e brasileiras. O multiculturalismo, a gente vai estar valorizando as culturas indígenas, africanas, do campo e tudo mais. Ciências e tecnologia, que é valorizar a tecnologia que está aqui ao nosso contexto. E uma outra coisa que eu quero falar para vocês: a gente tem na nossa mente que tecnologia é o celular, é o computador. Não é só isso. Tecnologia é tudo aquilo que é inventado pelo homem. Tem uma autora chamada Silvia Espanhol que ela fala sobre isso. Tecnologia é tudo aquilo que é criado pelo homem. Então, uma dentadura é uma tecnologia. O óculos é uma tecnologia. A caneta que eu uso para escrever é uma tecnologia. O quadro que eu uso para escrever é uma tecnologia. Porque foi a natureza que fez? Não, foi inventado pelo homem. Então, tecnologia é tudo aquilo que é inventado e criado pelo homem. Então, muito cuidado, porque às vezes a gente só fica achando que tecnologia é o celular, é o tablet. Gente, o chuveiro elétrico é uma tecnologia. Quem é que gosta de tomar banho com água gelada no frio? Ninguém, né? Então, a gente está com a tecnologia o tempo todo. Eu, sem o óculos aqui, não ia estar conseguindo fazer a live para vocês, né? Porque eu não enxergo nada. Então, tecnologia é tudo aquilo que é inventado e criado pelo homem. Então, entrem lá no link da minha bio, baixem esse material que está em PDF. Peguei no portal do MEC, não foi eu que criei, peguei lá no MEC, falando sobre cada tema desse aqui contemporâneo, porque isso pode cair na prova, principalmente nas áreas de ciências, história e geografia. Principalmente, eles podem querer contextualizar até essa situação que a Daiane falou aqui, ó, sobre a agricultura, falar sobre o consumo e aplicar lá como um tema transversal. E você vai ficar assim, meu Deus, que tema é esse contemporâneo que eu não conheço? Tá bom? Vai lá, Daiane. Vamos lá, terceira e última, falando sobre desertificação, também muito atual. Desertificação é a transformação de uma região em deserto pela ação de fatores que levam à formação de uma paisagem árida. Sobre as causas do processo de desertificação, marca a alternativa correta. Então, ele está te perguntando sobre as causas. O que pode causar o processo de desertificação? Quando você tem a desertificação de um solo, é realmente a transformação num deserto, tá? Aquele solo perde a quantidade de águas, é igual tá na imagem lá do material. Ele perde água, ele perde nutrientes e ele se torna improdutivo. E dentre os fatores que vão impulsionar esse processo de desertificação, tem as causas naturais, né? Então vai ser mais fácil disso acontecer em climas
áridos e semiáridos, climas mais secos, tá bom? Mas também vai acontecer pelas queimadas, pelo desmatamento, entendeu? Pela prática da monocultura, que vai ser aquele único produto que vão produzir, produzir, produzir um atrás do outro, sem pensar em reanimar aquele solo com novos nutrientes, com novas formas dele se estabelecer antes de plantar de novo, tá? Quando você coloca os ganhos econômicos acima da saúde daquele solo, você acaba ocasionando esse processo de desertificação. Lembrando que o solo não é um recurso natural renovável, como muitos pensam, né? Que o solo vai se regenerar rápido, como o sol, como a água, como o vento, sempre vai ter ali na natureza. Não. A partir do momento que isso acontece, ele realmente se torna improdutivo. E ele gera problemas enormes, porque com o solo improdutivo, você não consegue mais plantar nem árvores, nem agricultura. Então, vai prejudicar a economia, mas também vai prejudicar esse processo de evapotranspiração, que ocasiona a formação de nuvens para chover. Então, falta água, prejudica a economia, tá bom? E é algo que tem acontecido muito na região do nosso Nordeste, que já tem um clima mais seco, mas está sendo mais afetado ainda. Lá no Piauí, cerca de 71% das áreas agricultáveis já estão com indícios de desertificação. E depois que isso se estabelece, para você renovar aquele solo não é fácil, tá? São muitos e muitos anos para você ter um solo produtivo novamente. Outra coisa que pode afetar aqui a nossa região, queimadas e desmatamento na Amazônia, por exemplo. A Amazônia, ela tem umas massas de ar úmida que vêm de lá até aqui no Sudeste. Então, quando você desmata a Amazônia, quando você queima e você retira aquelas árvores do lugar delas e não replanta, você impede que essa massa de ar úmida venha aqui para o Sudeste, por exemplo. E aí você pode ter a região entrando também no processo de desertificação, porque sem massa de ar úmida, a gente tem a dificuldade para formar chuva, tá? Para formar as nuvens, para formar precipitação em forma de nuvens, tá? Então, é algo que pode ser debatido, pode cair também, eu acredito que caia, porque é algo que está acontecendo, tá? E é importante a gente saber. Vamos analisar aqui, ó. Letra A. Estão relacionados à retirada da vegetação, uso inadequado do solo e utilização inapropriada de recursos hídricos, expondo o solo a processo de intemperismo. Beleza. Letra B. São ocasionados por movimentos da órbita da Terra? Não. Estão relacionados à inclinação do eixo terrestre? Não. São causas os grandes níveis de plantação de soja e milho? Não. Até poderia ser, mas para ser a letra D, teria que estar associada ao uso inadequado do solo. Se você vai plantar soja ou milho de uma forma ali, um atrás do outro, planta, colhe, aí você está fazendo da forma inadequada. E aí você vai ter um solo sofrendo com a desertificação, tá bom? Então a resposta vai ser a letra A. A forma como a gente utiliza os nossos recursos naturais, a nossa água, o nosso solo, as nossas árvores, a forma que a gente tira proveito desses recursos naturais serão cruciais para o futuro, tanto econômico quanto social do nosso país e do mundo também, tá? Então é importante a gente estar ligado nesse tema também. Bom, gente, o que a professora Daiane falou é a verdade. Nós estamos, inclusive, a BNCC, ela está alinhada à agenda da ONU até 2030, onde já foram desenvolvidos os ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, justamente para tentar ajudar aí o nosso planeta, né? Então, é todo mundo envolvido nesses ODS, nesses Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, para salvar aí o nosso planeta e a gente deixar o planeta, né, para os nossos filhos, para quem for ficar aqui, né, não ficar um deserto, né, porque a situação do nosso planeta é bem complicada mesmo. Por isso que às vezes a gente escuta muito falar em sustentabilidade, em reciclagem, em reaproveitamento, justamente para a gente tentar salvar alguma coisa. Bom, gente, por hoje é só. Sigam a professora Daiana. Quer falar mais alguma coisa, Daiana? Não, a moça ali, eu esqueci o nome dela, perguntou sobre o que é o intemperismo. Então O explica. intemperismo
São processos erosivos, tá? No caso da desertificação, você vai ter um intemperismo físico, por exemplo. Então, quando você torna aquele solo exposto, tira a vegetação dele e caem as gotas d'água, você tem a desestruturação desse solo. Quando você tem uma rocha, uma pedra, né? Uma rocha, tem que falar rocha. E ela passa por um intemperismo eólico, que é o do vento, por exemplo. Todo dia vai batendo vento ali naquela rocha. Chega uma hora que o formato dela vai mudar. Então, ela está sofrendo uma erosão ali, tá bom? Isso é intemperismo, quando você desagrega, quando você vai mudando de acordo com os fatores naturais. É, e, é- A e... 1 de geografia, gabarito da 1 de geografia, é Oi? qual? Oi? Gabarito da 1 de geografia, letra A. Um e dois que eles estão pedindo. A 1 é letra A e a letra B e a número 2 é letra C. Um Tá. letra A e 2 letra C. 3 letra A de novo. Então, gente, e essas questões que a gente está trazendo aqui para vocês são questões bem atuais, né? E que podem estar caindo lá na prova de vocês. Então, fiquem ligados aqui no meu Instagram, sigam a professora Daiane também. Vou trazer ela aqui mais vezes, tá? Daiane já vai preparando aí mais questões, tá? Para quem não sabe, o Gabarito de Concursos tem questões comentadas para esse concurso de Nilópolis e Mangaratiba. Então, quem quiser depois pode estar me chamando no privado, tá? O e-book são com várias questões comentadas de história, geografia, ciências, tudo de acordo com o edital. O material foi elaborado pós-edital. Então, saiu o edital, os professores se reuniram e elaboraram essas questões. Então, não deixem de estar adquirindo o nosso material e se preparando para a prova, tá bom? Então, as lives, por enquanto, vai ser sempre às segundas-feiras, tá? Se eu for mudar o dia, eu vou avisar aqui a vocês, tá bom? E é isso. Até a próxima. Não deixe de me seguir. Sigam aí a professora Daiane. Então, na próxima segunda tem live, tá bom? Beijinho Valeu, e até a gente. Bom próxima. estudo. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.